Amém. Louvado seja Deus, né? Livro de Ezequiel, capítulo 37. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel tem pelo título a visão de um vale de ossos secos. Veio a palavra do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez andar sobre ele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E disse: filho humano, poderão viver esses ossos? E disse o Senhor Jeová: tu que sabes. Então disse: profetiza sobre os ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia fala que nesse livro de Ezequiel, muito conhecido, capítulo de Ezequiel 37, que tem por diversas explanações a falar sobre essa passagem, sobre a visão do vale de ossos secos. Mas o que nos remete a entender nesta noite, que o Senhor levou Ezequiel, andou com ele pelas mãos e levou em espírito, pois ele no meio de um vale. Sabe que isso chama atenção para mim e para você nessa noite? Diante do vale, o Senhor faz a pergunta a Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Eu creio que Ezequiel deve ter ficado atrapalhado, porque só o Senhor poderia dar a resposta para ele. E Ezequiel falou para ele: só tu, Senhor, não sabes, né? Para Ezequiel, ele olhou um vale de ossos secos, cabeça de um, perna de outro. Ele entendeu que aos olhos humanos aquele vale não poderia ter vida. Mas o Senhor falou para ele: profetiza. Em meio a essa situação, enquanto o Senhor levou Ezequiel no vale, eu quero dizer para você, quando o Senhor nos leva a um vale, louvado seja o nome do Senhor, não é para mim e para você permanecer no vale. Às vezes, muitas das vezes, nós estamos na condição do hino que essa irmã acabou de cantar. O vale está tão tenebroso que você já entra falando: Senhor, vou pregar, vou louvar, entregando nas tuas mãos, já devendo, botando Deus como o devedor dessa situação. É tu, Senhor. Ezequiel colocou ele como devedor. Se poderão viver os ossos, esses ossos que estão nesse vale, tu que sabe. E mesmo que a irmã acabou de cantar, mas remete a entender isso. Quantas vezes nós entramos nessa plataforma, outras vezes nós entramos na igreja, outras vezes nós entramos, adentramos aos nossos lares, e na tua mente, diante do vale que tu está passando, diante do deserto, diante da tribulação, você cogita uma parada, você cogita lá, Senhor. Hoje é um dia que eu não estou aguentando, não passa. Começa hoje se levantou A, se levantou B, se levantou C. Mas o interessante de tudo que Ezequiel, ele não foi, irmão. De qualquer maneira, quando dentro do vale, a Bíblia fala que o Senhor levou ele em espírito. Quando você está em espírito, mas você não é você. Quando você está em espírito, irmão, você se alegra, sua mente se alegra, você já começa a louvar dentro do homem. Se antes de entrar na tua casa, dentro da igreja, você já começa a dar glória, para nova glória descer. Você começa a dar glória para ver a manifestação. Depois você não espera manifestar para adorar. E o Senhor falou para ele: poderão viver esses ossos, Ezequiel, e ele só tu sabes. E então ele disse: profetiza. Como é que está você e eu diante do vale? O vale é aquela situação que Deus um dia te fez, talvez uma promessa. Como ele prometeu a Ana, um filho, e ali secou a madre. Louvado seja o nome do Senhor. Prometeu a Sara, e Sara não profetizou, ela adiantou a vida de Deus como se Deus precisasse de alguma juntinha minha de você. Mas aqui Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, ele diz no versículo 5 do capítulo 37 assim: assim
Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Louvado seja o nome do Senhor, né? Se nós continuássemos lendo esse mesmo capítulo de Ezequiel fala que estendeu pele, estendeu osso, estendeu carne, começou os dedos e se levantou um grande exército. Eu quero dizer para você que o vale, a luta, o deserto, aquilo que você tem passado, às vezes você olha, pai, e fala assim, ai, irmão, se você soubesse a metade do problema que eu tenho vivido, se você soubesse o que eu estou passando, talvez você não suportaria realmente, não, irmão. E como eu tenho certeza que o que eu passo, eu estou passando, você não iria suportar. Talvez se você estivesse vivendo o que eu estou vivendo, você não teria a condição nem de falar um aleluia. Que dirá, irmão, trazer uma mensagem que deixando, não impactando ninguém, porque eu não tenho poder para impactar ninguém, deixando apenas ser um instrumento na missão. A gente não tem que impactar, a gente tem que deixar Deus nos usar. Ezequiel começa a falar para o Senhor lá no versículo 4. Então, disse, profetiza em meus ossos secos, ouve. Ele fala assim, ouve a palavra do Senhor. Deus mandou ele profetizar e ele fala para os ossos. Irmão, o que isso faz você e eu entender que Ezequiel teve o quê? Ele teve o quê? Ele teve fé. Ele profetizou em meio vale de ossos. Não creio eu, irmão, que não tinha ali um esqueleto montadinho, não. Deveria ter um mundum de osso. Aí, quando o Senhor mandou ele profetizar, veio perna de... Ele é o nosso protetor. Ele é a rocha inabalável. Ele é o grande exército. Irmão, muitas das vezes o vale é grande, a luta é grande, a afronta é grande. Satanás não brinca de afrontar, ele não brinca de te intimidar, ele não brinca de te atingir. O que ele mais quer é te ver numa depressão, numa ansiedade, numa frustração. O que mais ele quer que você duvide, que Deus um dia te fez uma promessa, usou um vaso, se levantou, falou no teu ouvido, palestou com você, porque muitas das vezes Deus falou comigo e não precisou levantar ninguém. Ele mesmo falou comigo, muitas das vezes ele levantou um profeta, um vaso. Deus não levantou ninguém aqui para falar com Ezequiel. Ele mesmo falou com Ezequiel, poderão viver esses ossos, Ezequiel. Ele é Jesus, meu Salvador. Você vai botar melhor na conta de Deus, que só Ele pode dizer. O Senhor que sabe, Jesus. Então Ele deu a ordem. E muitas das vezes Deus nos dá a ordem, nos manda fazer algo, nos designa aquilo que nós estagnamos. Ele seguro estarei. Eu não vi nada acontecer. Ezequiel podia falar assim, Senhor, como é que vai? O sossego, o buraco em cima do outro, estava chorando no vale. Não sei quem é quem deve ser quem. Humanamente, aos olhos humanos, era impossível. Mas o Senhor deu uma ordem. Bom consolador. E essa ordem, ela serve para mim, para você. Meu Salvador. Profetiza, irmã. Em meio àquela enfermidade que você foi desenganada pelo médico. Ezequiel estava diante de um vale de osso seco, que soltava o osso, já tinha, a matéria já tinha sido entrado em decomposição. Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, estava diante do vale. Profetiza, irmão, em meio àquele diagnóstico negativo que o médico te deu. Profetiza em meio àquela falta de emprego. Profetiza, irmão, em meio àquela situação. Creia somente, não se levantando. Uma mulher de Deus para se levantar contra qualquer um. E principalmente quem se levanta contra uma mulher que ora. Porque mulher, aquele bicho que não vê aquilo acontecendo. Pelo menos você tem que ser crente. Se você se disponibilizou a servir a Deus,
Deus, você tem que mostrar que você é crente. Não é temer as adversidades. Nunca eu sou a Mulher Maravilha, nada me atinge ainda. Você está ali sendo hipócrita falando isso. Mas quando aquilo começa a me incomodar, quando aquilo começa a me afligir, quando aquilo começa a falar, Senhor, essa peleja não terei eu que pelejar. Essa peleja é o Senhor que vai pelejar. Quando Deus entra na peleja, como ele entrou aqui no Vale de Ossos Secos, na vida de Ezequiel, Deus começa a transformar todo o tempo nublado, toda a nubulência, num dia ensolarado, não acabou de chover, pelo menos aqui, e aquela chuva forte, o trovoado, aquele vento, agora você olha do céu, já vem estrela, acabei de ver as estrelas agora, você já sinaliza que amanhã vai ser um dia melhor, não será um dia nublado, choroso, será um dia mais tranquilo, um dia ensolarado, com aquele clima pelo menos agradável, porque Deus entrou, a Bíblia diz que depois de uma tempestade sempre vem uma bonança, e nós estamos confiando nisso. Louvado seja o nome do Senhor, isso que você tem que se afirmar. Ezequiel se afirmou naquilo que ele ouviu Deus falar, porque Deus não levou Ezequiel de qualquer maneira, Deus tomou ele e levou a um vale espiritual. Olha que experiência. A gente fica assim maravilhado com a experiência que Ezequiel trouxe. Ele não foi assim, vamos perceber que nem muitas das vezes nós entramos na igreja e bota o celular na mão, nada, te liga no trono, acha que o mundo está frio, mas não quer chamar a atenção que está frio é você. Quem não está ligado é você. Quem precisa despertar no vale é você. Apóstolo presidente não dá, apóstolo para dirigente A, dirigente B. A Bíblia fala onde tiver um ou dois, meu nome eu estarei ali. Então se tiver mais de um ou dois, o Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é mais que não, fala onde tiver um ou dois e meu nome. Eu ali estarei. Aqui na minha casa no momento sou eu. O Senhor se faz presente. Que eu não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando daquilo que Deus nos usou, ser um instrumento, ser impactado e impactando. Porque nós, quando somos impactados, nós temos algo para passar. Ezequiel, quando o Senhor ordenou ele que ele profetizava dele, então essa ordem desse, ele estava meio temeroso. Ele querendo falar assim, Senhor, tira essa responsabilidade de mim. Porque sabe, louvado seja o nome do Senhor, né? E o Senhor para você, Ezequiel, profetiza. E eu quero perguntar a você hoje, quando você está no vale, estava no deserto, na tribulação, na prova, na adversidade, no meio da afronta, no meio daquele diagnóstico negativo, em meio àquela entrevista que não foi aprovada, em meio, louvado seja o nome do Senhor, as portas que ninguém entra no teu comércio, em meio com sua conta do cara só entrando no vermelho. O que você faz? Ele faz essas guerras, traz a vitória a você. Deu vitória a Davi, fez um gigante cair, crê somente em meu irmão. Ele peleja na o demônio ia se levantei, batei, Ele é Deus de Senhor, se for oferecido algo para que destrua com toda a área da minha vida, porque muitas vezes, irmão, aquele que bate no calçombrinho, aquele que se diz seu amigo, aquele que veio que ria com a peça que só fica colhendo as informações, é aquele que está esperando de camarote a sua queda. Aquele que você falou contra você lá, tudo foi jogado na lama, Deus estava lá, você e eu não estava, mas Deus ouviu. Deus ouviu aquilo, e eu e você não ouvi. O que eu e você não ouvimos. Mas eu quero dizer para você, Deus, todas as vezes é misericordioso, que às vezes Ele nos revela
revela aquilo que nós Ele é somos Deus dignamente contemplar. poderoso. Às vezes Deus fala lá no nosso ouvido, Ele sei não que perde muitos a aqui já tiveram essa experiência. Deus fala assim, minha serva, Ele é contempla aí Deus o de que essa pessoa vitória. demonstra na tua frente Ele o seu amor e por detrás é um. E às vezes a pessoa está pensando Ele que é você está Deus enchendo a história. poderoso. Às vezes ela está pensando Ele ali não que perde você a não está vendo. batalha. Louvado seja esse Ezequiel, Ele fosse é o Deus nome. poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E não iria Ele ouvir não a voz de perde Deus. a Ele não iria ouvir a voz de batalha. Deus. Ele falou assim, Ele isso é é coisa da Deus minha cabeça. poderoso. Que espírito nada. Porque Ele Deus não não toma perde ninguém a obrigado no espírito. batalha. Eu levo que você deu lugar, você abriu teu coração, deixou Deus te usar naquele momento. Quando a irmã acabou de louvar, ela deixou Deus usar ela ali no instrumento. Ela poderia dizer que a garganta estava assim, que a garganta estava assada, desculpa, o pai dela do pastor. E aqui a mesma coisa comigo. Com o seu poder, Deus veio Ele amanhã me e falou assim, está libertou. quebrantado. Ele é o Mas Todo-Poderoso. está quebrantado, Ele mas é não o está pro lugar. grande Meu irmão, não é Só todo momento que você vai Ele chegar merece pulando nas toda nuvens, honra não. e louvor. Você vai mais chegar moído Foi da minha do que pulando nas vida, nuvens. Ele Deus vai é ver o você mais Senhor. abatido, mas é no Ele é momento que meu você está abatido. Ele é meu Deus olha e fala assim, protetor, Ele Jó é estava bom, soberano, Jó estava feliz, Ele enterrou é meu 10 filhos. Salvador, Viu tudo Ele se é o deslacerar na frente dele do na dia para a hora noite. da aflição, Viu a para saúde, todos os problemas, Ele tem a solução. Os que confiam no Senhor o são que era como os mais montes importante para Jó que não eram as não condições se que Jó abalam, vivia. firmes sempre O que Satanás não ficarão. entendeu Que não era que a se provação abalam, que Jó estava firmes vivendo, sempre louvado seja o nome ficarão. do Senhor, Que era não o se que ele abalam, confiava era firmes maior sempre do que aquela provação. ficarão. O Deus na qual ele estava ali colocando tudo na presença do Senhor, tudo no altar, estava tudo no altar. Meus amiguinhos, entre aspas, falaram assim, não é possível. Esse homem aí falhou no meio do caminho em algum lugar. Não é possível se fosse nós aqui, irmão, se nós fosse uma pessoa como esse homem, e tudo Meu Salvador, você começasse a perder tudo. Sabe aqueles irmãozinhos daquela rodinha lá da igreja, da rua onde você mora, da sua empresa, do prédio, olha assim, nossa. Mas a irmã fulano, irmão Beltrano, irmão Noel não ter. se levantar, Tem muita gente, irmã, que vem ver só eu a vencerei, contemplar a desgraça. com Vamos assistir. Tem gente que adora eu enterro, que é o momento mais triste que a pessoa está vivendo. eu sou um vencedor. Mas o Senhor tinha algo preparado para Jó. Ele Lá no capítulo 42 o Senhor fala. Mas a mensagem desta noite não é do livro de Jó. Eu não vou sair do contexto da mensagem hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus tinha algo a tratar com esse Ezequiel. Você já deve ter ouvido essa mensagem em inúmeras formas. E cada vez que você ouve de uma maneira diferente. Hoje Deus desperta a mim, desperta você nesta noite. Desperta você que está nos ouvindo, aleluia. Contigo eu sou É para você vencedor. passar somente pelo vale. Não é para você morar no vale, não. Você tem que passar no deserto, irmão. No vale, na luta, na tribulação. Você não pode morar ali, não. Se você morar no vale, no deserto, você não é crente. O crente ele não pode ser aquele crente, ele está de janeiro a dezembro no deserto, ele fica de janeiro a março, aí Deus dá um alívio em abril, aí em maio, junho ele entra de novo, em julho, ele dá um outro alívio, é assim que Deus faz. Agora você entrar de janeiro, tem algo errado com você, porque a sua oração, Deus precisa assim, ela precisa fazer Deus se inclinar do alto e falar, não, é Cristiane que está orando. Não, é a irmã Vicentina que está orando. Não, o pastor Joel, louvado seja Deus, precisa se inclinar. Satanás precisa saber que com você ele não pode conter.
Para ele tocar em mim, você, ele tem que ser autorizado. Ele foi autorizado a tocar em Jó. Ele não tocou em Jó assim, vou tocar porque eu sou Satanás, para ele não é nada. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está no trono. Ele precisou tocar na nada de... Nem foi ele que tocou, foi o Senhor que fechou. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor. Quando os filhos de profeta vieram perante o Senhor, veio junto a quem? Vem Satanás, irmão. E a Bíblia fala, Deus começa a interrogar ele o que o Senhor já sabia que estava fazendo ali. Interrogar para que nós possamos saber o que ele veio fazer. Ele respondeu, vim de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor começa a plantar Jó ali para ele. E ele começa a falar, se você tivesse uma vida que nem Jó, você ia te adorar. Toca ali em tudo que tem. Então passou pelo deserto, irmão. Jó passou pelo deserto. Como Ezequiel, que é o texto em questão nesta noite. Ezequiel se foi colocado em espírito no deserto. Imagina que ele começou a olhar. Quando você olha no espírito, você não consegue nem ver as falhas. Você consegue ver o zelo quando você começa a olhar com os olhos carnais. Quer ver quando você está com o olho carnal? Eu não vou te despertar hoje. Quando você está em espírito, você não vê que a irmã canta desafinado. Você não vê que a outra irmã prega sem teologia. Você não vê que a pessoa fala errado, fala torto. Você não vê que a pessoa não sabe escrever direito. Você não vê que está fora do lugar, qualquer coisa dentro da igreja. Mas se tu estiver olhando na cara, fora do espírito, você começa a ver tudo certo. Você começa a ver que a escolinha das crianças, o gancho chegou atrasado. Você começa a ver que a irmã cantou desafinado. Você começa a ver que a preletora não tem teologia. Você começa a ver, você não entende que Deus chamou, foi Deus que escolheu, foi Deus que capacitou. Isso você não olha. Mas se você tiver espírito, anda para minha espírito, irmão. Tanto que ela está minha espírito, ele veio ofender a Ana. Ele chamou ela de embriagada. Né? Sabe que ele chamasse você de embriagada, nós teríamos aquela palavra doce que Ana falou para ele. Meu Senhor, sou uma mulher amargurada de espírito. Nem bebida, nem vinho, nem bebida forte coloquei na minha boca. Entrei aqui no templo, lavassuriando a naia, porque sou como se fosse ela falando assim, minha última cartada é essa. Estou aqui porque eu não sei o que vai ser de mim se eu não operar. E quando Deus dá ordem, irmão, até o adversário obedece. Ele não é o adversário, mas ele estava dando lugar ao adversário. Ele falou assim, vai em paz, que o Deus do céu conceda a oração. Que tu Jana já saiu ali com o ventre aberto. Eu tenho certeza disso, que a palavra aqui nos garante. E logo em seguida, Ana concebeu Samuel. Que era uma promessa, era o sucessor do homem, para você ver como é que Deus embaralha tudo na nossa vida. Deus muda a história. Ele falou, vou usar o homem que vai conceder a bênção a ela, que ele era um sacerdote, que eu irei suceder, vou usar o filho dela para ser sucessor desse homem. É coisa assim, porque a Bíblia diz, né, irmãos, que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ainda não cura. Ezequiel, na condição de homem natural, quando ele apareceu lá dentro do vale, Deus colocou ele ali, ele olhou, até um dado momento você entra já na condição natural, mas quando ele olha para aquelas condições, ele fala, eu, Ezequiel, não posso fazer nada, eu, Ezequiel, sou limitado. Aí o Senhor falou para ele, poderão viver esses ossos. Aleluia. Ele falou, Senhor, só tu sabes. Então, profetiza. Poderão os teus parentes, como os meus que estão fora da presença do Senhor, ter um encontro
o Senhor e viver em novidade de vida, irmão. Então profetiza, como eu vou profetizar. Poderão, irmão, aquela promessa que Deus fez com você fez há 20, 30 anos atrás, que ela muitas das vezes cai no esquecimento, mas quando a mente começa a dar uma sede, você fala, Deus usou aquela irmã, Deus falou comigo que tinha uma promessa que ia me arrancar, que ia me levar. Então, profetiza porque não foi o governador, não foi o presidente da república, não foi o prefeito, não foi o vereador, nem um deputado. Foi o Senhor. Não foi o Senhor que ele está fora de toda cogitação mundana. Ele não tem pacto com essas coisas que nós vemos aqui na terra. Por isso que ele diz que o chat do maligno. Coloca Ezequiel diante do vale. E Ezequiel profetiza. E nesta noite eu quero convidar a você a profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar num momento de luta, de tribulação, de adversidade, mas o Senhor convida você a profetizar. Eu quero dizer para você, se você tem um filho no tráfico, um fuzil na mão, a polícia já tentou, já fez, aconteceu, já foi preso, já saiu. Profetiza o pregador da palavra do Senhor. Não é assim que você tem que olhar. Não é falar assim, não tem jeito, mano. Aí não. Aí você entregou os pontos. Ezequiel não entregou os pontos. Ele começou a profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. E ao profetizar, o versículo 5 diz assim, a parte B: eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. Louvado seja o nome do Senhor, né?